Olá, pessoal das plantinhas! Como vocês estão? Seja bem-vinda ao canal, à comunidade Raizeira Científica. Me chamo Jéssica Aline Silva Soares, sou farmacêutica clínica, fitoterapeuta, pesquisadora na área de decolonidade de plantas medicinais. E aqui na nossa comunidade a gente dialoga muito sobre o mundo das plantinhas, com o intuito de te dar informações seguras e confiáveis para você trabalhar as plantas medicinais no seu dia a dia, no seu contexto de cuidado e saúde. E para os profissionais de saúde, eu trago aqui muitas evidências, protocolos e também aí, nesse contexto de vocês entenderem como que podem aplicar a terapêutica da fitoterapia na sua prática clínica. Hoje, vamos falar de um assunto aí, que é polêmico, sedutor, relacionado, ao prazer e principalmente ao prazer masculino das pessoas que têm pênis. Para impotência sexual, existe alguma planta medicinal? Até rimou, Então hoje a gente vai falar um pouquinho das plantinhas que são aí, indicadas para esses quadros de disfunção erétil. E área natural, plantas para impotência sexual. Com o nome popular de impotência sexual, quando a gente fala desse contexto, a gente está falando aí de um quadro de disfunção erétil. Por mais que a gente tenha entendimento e ideia que a impotência sexual é só ali ereção, quando a gente vai para os protocolos clínicos entender esse quadro, a gente tem como definição, que a disfunção erétil é a incapacidade recorrente de obter e manter uma relação sexual satisfatória. Então, não é só relacionado ali o contexto de ereção do pênis, tá, gente? Então, outros elementos ali também vão impactar, o contexto do prazer, da libido, o componente ali principalmente psicológico, não só o físico, quando a gente fala ali desse sentido de ereção, que vai aí levar esses quadros de disfunção erétil. Isso é um ponto muito importante, inclusive, para a gente desconstruir, gente? Essa ideia dessa masculinidade, dessa performance masculina, dessa performance falocêntrica, quando a gente fala desse contexto de prazer, libido e sexo no contexto de homens e de pessoas que têm pênis. Sexo não é ali só relacionado à ereção e penetração. A gente também tem outras formas, de obtenção de prazer, outras formas que são consideradas como sexo, e nesse sentido o próprio conceito de disfunção erétil já traz esse olhar ampliado em relação à qualidade, de um prazer, de uma relação sexual satisfatória. Dados aí, das instituições de saúde estimam que 50% dos homens e das pessoas que têm pênis acima de 40 anos pode apresentar essa disfunção erétil, inclusive com o passar da idade, que é um fisiológico esperado, tá, gente? Não quer dizer que a pessoa vai transar menos, mas essa taxa, de prevalência e incidência aumenta, inclusive assim, acima de 70 anos, esses quadros, de disfunção erétil são mais recorrentes, podendo chegar a 70%. Tem estimativa aí que no contexto do envelhecer, acima de 70 anos, essa estimativa de quadros de disfunção erétil pode chegar a mais de 90%, aí em contexto, de pessoas que têm pênis em relação a sexo aí, no contexto masculino. A gente também tem uma estimativa bem interessante, mas assim, no sentido de a gente trazer o alerta e discutir da forma como deveria, de uma forma mais ampliada, de uma forma mais, por uma perspectiva popular, é que a gente tem aí, inclusive, uma incidência, uma incidência calculada de 322 milhões de casos no ano de 2025, no ano que vem. Então, de fato, gente, aponta aí essa questão dessa necessidade de saúde, desse ponto aí de cuidado, e principalmente a gente sabe que os homens, nesse contexto de cuidado em saúde, de acessar serviços de saúde, profissionais de saúde, são ali pessoas que acessam menos, procuram menos, Nesse sentido, inclusive, da gente dialogar, trazer todo o cuidado necessário, No contexto da disfunção erétil, a gente tem um principal fator que está relacionado a esses quadros, de impotência sexual, que é principalmente quando a gente fala ali no contexto de doenças cardiovasculares. Então, pessoas que têm doenças cardiovasculares, como hipertensão, insuficiência cardíaca congestiva, doença arterial coronariana, aterosclerose, são ali pessoas, são populações que têm maior fator de risco para desenvolver ali quadros, situações aí relacionadas à impotência sexual e a manter uma relação sexual de uma forma satisfatória. Então, aí, profissionais de saúde, principalmente pensando nesse recorte de idade que a gente tem, acima de 40 anos, principalmente, 70 anos,
pessoas que têm essas condições cardiovasculares, é importante investigar como é que está sendo essa qualidade, né, da vida sexual daquele paciente, né, daquela pessoa ali que tem pênis, porque isso, inclusive, vai impactar, né, na sua dimensão física, psicológica, mental. E a gente sabe, né, quando a gente está vivendo numa sociedade em que a pornografia, que o sexo, né, tem ali como base, né, a pornografia, e que requer essa performance, né, de uma masculinidade tóxica, e que ali não trabalha, né, o prazer, né, de todas as partes envolvidas, mas principalmente no contexto do homem, a gente investigar isso, né, é um importante fator, inclusive, para a gente trabalhar prevenção e redução desses quadros de disfunção erétil. Além da disfunção erétil, né, compartilhar ali, né, fatores de riscos comuns com doenças cardiovasculares, existem outros fatores que impactam, tá, gente, no sentido de levar e agravar esses quadros de disfunção erétil, que vai desde o contexto do uso de medicamentos como antipertensivos, antidepressivos, que vão ali impactar, né, a qualidade, né, dessa relação, dessa saúde sexual, o uso abusivo de álcool. Então, o álcool realmente, gente, vai ali, né, afetar essa questão da ereção do pênis, tá, gente? Além disso, a gente tem questões sociais e psicológicas, né, como o contexto de doenças, né, neuropsiquiátricas, transtornos, né, mentais, como depressão, ansiedade, e assim como também problemas neurológicos, tá, gente? Também leva uma disfunção aí, né, desse processo de manter uma relação sexual de forma satisfatória, e também aí o contexto da ereção, né, peniana. Doenças como, né, dislipidemias, diabetes, tá? E doença da tireoide, gente, principalmente quando a gente fala de quadros não controlados, pode ali, né, ser um fator envolvido nessa disfunção erétil. Inclusive, a gente tem, né, estudos que apontam, né, em quadros de pessoas que têm diabetes, né, que têm pênis e que são homens aí, que tem aí uma maior incidência e prevalência, né, de disfunção erétil e também de impotência sexual. Observa que são fatores aí que estão correlacionados. Mas, Raizeira, como que a gente cuida e maneja esses quadros de disfunção erétil? Os atuais protocolos clínicos, a gente tem algumas recomendações, tanto não farmacológicas quanto aí farmacológicas, né, no sentido de trabalhar medicamentos. No contexto, né, principalmente de medidas não farmacológicas, a gente tem como técnica ali para poder manejar e melhorar esse quadro de disfunção erétil relacionado à fisioterapia pélvica, né, de trabalhar ali o assoalho pélvico, assim como também, né, trabalhar conjuntamente com a psicoterapia, sendo inclusive, tá, gente, o pilar, a base desse tratamento, né, relacionado à disfunção erétil, e que em casos específicos tem indicação do uso de medicamentos, né, que aí entra, né, principalmente a sildenafila, tadalafila, né, o sildenafila que é conhecida aí popularmente como Viagra, para auxiliar em momentos específicos quadros de disfunção erétil, em que a gente tem ali, né, como ali sintoma a questão da dificuldade da ereção e de manter essa ereção. E as plantinhas? Tem plantinhas que podem auxiliar? Bom, gente, no contexto aí do manejo da disfunção erétil, a fitoterapia entra como estratégia complementar aos tratamentos que são aí recomendados como primeira escolha. Como eu falei com vocês, né, técnicas ali, fisioterapia pélvica, psicoterapia e a depender do uso de medicamentos. Nós temos algumas plantas que são estimulantes no sentido ali, né, de trabalhar principalmente o contexto da libido ou, né, de uma forma indireta, aumentar ali a quantidade, né, ou a ação da testosterona, e também a gente tem plantas ali que vão trabalhar pelo espectro de promover vasodilatação, né? Porque uma vez, principalmente lá nos corpos carnosos, né, que é o tecido que compõe o pênis, né, quando eles entram ali o fluxo de sangue, tem que ocorrer esse processo de vasodilatação para um fluxo de sangue poder aumentar e se ter aí, né, a ereção peniana, tá, gente? Então, nesse contexto, a gente tem algumas plantas que podem ser principalmente trabalhadas na alimentação, né, desse paciente, né, não utilizar ali como uma forma de cápsula para ser ingerida antes do ato sexual, tá? Então, na forma ali realmente de estratégia nutricional, ou especificamente ali trabalhar o contexto do uso de certos pós, como o pó do guaraná, tá? Mas quais plantinhas que a gente pode pensar nessa estratégia complementar? Então, a gente tem aí o ginseng, né, brasileiro, que entra aí, né, como um adaptógeno, um estimulante importante nesse sentido de principalmente trabalhar a libido. A gente tem o guaraná, também pode auxiliar nesse sentido estimulante, né, principalmente ali de aumentar
né, essa sensação, esse fluxo de libido. E também a gente pode pensar no suco de beterraba, né? Por mais que as pessoas ficam falando aí que ele é um Viagra natural, ele não é um Viagra natural, mas pode ser ali um agente, principalmente para esses pacientes que têm condições cardiovasculares e estão apresentando disfunção erétil, para poder ali ser um aliado, principalmente, né, como agente vasodilatador. Então, diminuindo ali nesses riscos e complicações cardiovasculares, que de forma indireta, né, diminui esse fator de risco de desenvolvimento da disfunção erétil, né, melhorando aí a depender, né, a ereção do pênis, tá, gente? Mas a gente tem que entender que nenhum desses agentes na fitoterapia vão ser utilizados como os agentes ali para poder estimular a ereção, que não é isso que acontece, né? E vamos lembrar que existem outros elementos aí importantes para a gente trabalhar nessa qualidade, né, da relação sexual, que vai para além da ereção do pênis. É importante alertar, pessoal, que no contexto principalmente da disfunção erétil, existem combinações entre plantas medicinais e medicamentos como a sildenafila que podem ser aí extremamente e potencialmente muito perigosas. Inclusive a gente vê, por exemplo, aí, né, conteúdo nas redes sociais recomendando o suco de romã como ali um Viagra natural. E a gente já tem casos relatados, estudos de qualidade, que apontam o risco do suco de romã com o uso do Viagra, levando a pacientes a terem ereções dolorosas e duradouras, que a gente chama de priapismo. Então, essa combinação, por exemplo, de medicamento mais essa planta, mais o suco do romã, pode ser potencialmente aí, né, fatal e potencialmente muito perigosa. Então, cuidado, né? Porque esse natural não faz mal, sem aí, né, um acompanhamento, uma orientação de um profissional de saúde, pode piorar ainda mais, né, esse contexto desse quadro de disfunção erétil e também levar a potenciais danos, inclusive até mesmo de perda e lesão no tecido peniano. Então, fique aí atento, procure um profissional de saúde para essa avaliação, para poder te auxiliar e você poder entender como que a fitoterapia pode entrar de forma complementar aí no manejo, né, do cuidado em quadros de impotência sexual. Gostaram desse conteúdo? Eu sei que é um conteúdo controverso e polêmico, mas eu acho que é um papo muito importante para a gente ter, né, ali como pessoa, como profissional de saúde, para que a gente possa aí auxiliar, principalmente as pessoas terem, né, um prazer mais duradouro, um prazer de qualidade. Bom, vou pedir para você curtir, compartilhar. Se quiser ver mais vídeos, né, sobre essa temática e outras temáticas envolvendo as plantinhas, comentem aqui. Apoie essa sua raizeira local, produtora de conteúdo. E eu deixo aqui um cheiro e eu volto em breve.